Já parou para pensar em Maria Madalena sobre uma outra perspectiva? Ela contando a sua própria história e também refletindo o passado e o presente? Madalena Sem Filtro é um novo livro do jornalista e escritor Rodrigo Alvarez. O título já diz alguma coisa, né? Madalena Sem Filtro, não tem censura. Tudo que eu pude encontrar e pesquisar sobre Maria Madalena, eu interpretei, eu compreendi e trouxe para o livro. Existe muita coisa. A gente sabe, como você disse, ela foi mal compreendida, ela foi mal interpretada ao longo da história. O subtítulo é importante também, que é Memórias Póstumas da Apóstola de Jesus. É um reconhecimento que foi feito recentemente pelo Papa Francisco de que Madalena não era qualquer pessoa ao lado de Jesus, não era uma mera seguidora de Jesus, e sim uma apóstola, o Papa diz apóstolo dos apóstolos, com um papel fundamental na peregrinação de Jesus, na caminhada de Jesus pela Terra Santa. Desconstruir uma visão para construir uma diferente foi um desafio para você? Foi um desafio porque sempre que você lida com algo que tem tanto tempo de ter sido construído, né, uma imagem, como você diz, tão sólida, que durante 1.600, 1.800 anos, às vezes você pode até dizer que quase 2.000 anos, Madalena foi vista como a prostituta, a mulher que se arrependeu dos seus pecados. Lutar contra isso é sempre uma tarefa difícil, porque você está lutando contra algo que as pessoas nasceram acreditando. E é preciso rever a história, porque hoje a gente tem acesso a documentos, a arqueologia avançou muito, muita coisa foi encontrada e muitos textos apareceram que precisam ser lidos também. Não é porque em algum momento eles foram descartados como não sendo canônicos, que na minha opinião a gente não deve ler esses textos e compreender por que eles foram escritos. E Madalena sempre foi muito respeitada em diversos textos que foram escritos sobre Jesus. Ela sempre foi retratada como muito próxima de Jesus, uma apóstola. A pesquisa é a base de todo o meu trabalho, desde a Aparecida, quando eu escrevi a história da imagem de Aparecida, quando eu escrevi sobre Maria, mãe de Jesus, quando eu escrevi sobre Jesus. É pesquisa o tempo todo. É importante dizer, eu escrevo do ponto de vista da história. É um jornalista, é um escritor que está escrevendo. Agora, Rodrigo, esse não é o primeiro livro. Tem um livro sobre Jesus, sobre Nossa Senhora, tem biografia do Padre Fábio de Mello, né? De onde que saiu esse interesse de falar sobre temas, personagens religiosos? Eu estudei no Colégio Santo Agostinho, no Rio, e tinha um padre, na verdade era um Frei Leodoro, um espanhol, que era um excelente contador de histórias. Então toda a aula de religião terminava com uma história, uma parábola. E eu era encantado com a maneira como ele contava as histórias. Aquela semente ficou guardada, eu devia ter 8, 9 anos de idade. Pouco depois, com 13, 14 anos, eu comecei a escrever e comecei a desenvolver o sonho de ser escritor. Mais tarde, quando eu tive a oportunidade, eu fui morar em São Paulo, comecei a frequentar o Santuário de Aparecida e comecei a perceber que faltava um livro que contasse a história da imagem de Aparecida, tão importante para o Brasil. Agora, escrever tanto tema religioso deve ter trazido alguma coisa para você, né? Experiência própria. O que isso traz para você como profissional, como escritor, como jornalista? O mais importante para mim é a compreensão, primeiro, do livro anterior, né? do papel histórico de Jesus Cristo, de entender exatamente de onde vem tudo o que nos forma, de tudo o que nos faz ser quem somos hoje, né? De onde vem o nosso cristianismo, por que somos assim, por que pensamos assim. E eu acho que não há problema nenhum em abrir o olhar e dizer, agora entendo o porquê disso, agora entendo por que Jesus foi a tal lugar e qual foi a importância de João Batista em sua vida. Então essa clareza, para mim, era fundamental.